Pessoal, tudo bem? A gente vai falar nessa aula, módulo 65, página 82, apostila 11, é o setor 212. Como vocês estão? Vocês estão bem? Estão se cuidando? Espero que sim, tá? Se Deus quiser. Ó, a gente vai falar sobre áreas de setores, segmentos e coroas. Nada mais é do que uma continuação do módulo anterior, onde eu apresentei para vocês todas as possibilidades de áreas circulares. Então, aquela primeira aula foi uma apresentação, onde a gente falou sobre a área do círculo πr ao quadrado, a área do setor, uma parte do círculo, a área da coroa, que tem que fazer uma subtração, e uma arinha que chama segmento circular. Então, conforme a gente sempre faz, a gente vai treinar de novo. Só que agora é um outro módulo, outros exercícios. A minha ideia é que vocês fiquem bons disso, certo? Vamos lá. A área do setor circular. O setor circular, galera, é essa região coloridinha, né? Essa região verdinha. Ela é um pedaço de pizza. Nós combinamos que é só você fazer uma regra de 3 ou decorar uma fórmula. Ah, Jefão, não sou bom de decorar fórmula. Então vamos fazer essa regra de 3, ó. πr ao quadrado é o círculo inteiro, está para 360. Assim como a área do setor está para alfa, que é o angulinho central. Então, saiba que para calcular a área do setor você precisa ter o ângulo central, beleza? Só que se vocês multiplicarem em cruz, vocês vão chegar nessa fórmula. πr ao quadrado vezes a parte pelo todo. πr ao quadrado vezes alfa por 360. Lembra disso? Bom, nada mais do resto que treinar. Dá uma olhada nesse exemplo. Vamos lá. Primeiro exemplo. O ângulo central vale 60 e o raio vale 5. Como que a gente faria essa área do setor? Ó, vai na fórmula πr ao quadrado alfa por 360. Agora vamos lá. Quanto que vale o r? 5. Quanto que vale o alfa? 60. Substitui. Então fica π vezes 5 ao quadrado vezes 60 por 360. Se ligou? Agora você corta, ó. O 60 por 360, cortou. Vai dar 1/6. E o 5 ao quadrado é 25. Resposta, 25π por 6. Pô, Jefão, é um exemplo legal. Tem como você fazer outro? É agora. Olha só, se o ângulo agora for 120 graus e o raio for 5. A área do setor, vai memorizando. πr ao quadrado vezes alfa por 360. Agora, ó, o raio vale 5 e o alfa vale 120. O que você faz? Substitui. Então fica π vezes 5 ao quadrado vezes 120 por 360. Ó, o 120 por 360 é exato. Cortou, ó lá. Quanto que dá? Dá 1/3. Vezes 25π dá 25π por 3. Pô, Jefão, quando você repete os exemplos fica fácil. É nóis, é isso aí. Vamos lá, mais um. Olha lá, agora eu fiz com um ângulo de 90. A área do setor, πr ao quadrado, alfa por 360. Substitui o raio por 5 e o alfa por 90. Vamos lá. π vezes 5 ao quadrado vezes 90 por 360. Acho que já até memorizaram. Tem o barulhinho, olha lá. Vai dar 1/4. Resposta, 25π por 4. Então, eu acho que repetindo exemplos, né, a gente vai ficando mais familiarizado com o modelo. Além da área do setor, vamos lembrar, nós temos quatro exemplos que são importantes. Vocês viram que naquele corte da brincadeira do tchá-tchá, o 60 graus dava sobre 6, o 90 graus dava sobre 4 e o 120 dava sobre 3. Por quê? Porque o 60 graus cabe 6 vezes em uma volta, então é 1/6 da circunferência, é 1/6 do círculo. O 90 cabe 4 vezes, então é 1/4 de uma volta. E o 120 cabe 3 vezes, então é 1/3 de uma volta. Esses são os exemplos importantes que vocês podem, de repente, fazer rápido assim, igual vocês estão vendo, ó. πr ao quadrado por 6, πr ao quadrado por 4, πr ao quadrado por 3. Beleza? Agora, dá uma olhadinha na área do segmento circular.
Na minha opinião, esse é o mais difícil. Essa área verdinha, como que vocês calculariam? Bom, a ideia que eu passei na aula passada foi: faz a área do setor que a gente consegue, πr ao quadrado alfa por 360, menos a área do triângulo branco. Como que faz a área desse triângulo branco? Ladinho, ladinho, seninho por 2. Então, olha como que fica. A área de um segmento é a área do setor menos a área do triângulo. Área do setor, πr ao quadrado alfa por 360. Área do triângulo, ladinho, ladinho, seninho por 2. Beleza? Nossa, Jefão, não sei se eu vou gravar. Então, vamos fazer exemplos. A ideia é essa, vamos fazer exemplos. Dá uma olhada. Primeiro exemplo. Se o ângulo for 45 e o raio for 5, como que faz a área do segmento? É a área do setor menos a área do triângulo. Vamos lá, área do setor. Π vezes r ao quadrado, alfa por 360. E a área do triângulo? Ladinho, ladinho, tá vendo que o ladinho é r, né? Ladinho, ladinho, seninho por 2. Substituindo, nós temos π vezes 5 ao quadrado vezes 45 por 360. Menos 5 vezes 5, seno de 45 por 2. Só que o 45 por 360 dá para cortar, olha lá. Tchau, tchau, cortou. Vai dar 1/8. Então, isso vai dar 25π por 8, menos 25 raiz de 2 sobre 2 por 2. Ô, gente, raiz de 2 sobre 2 por 2 dá raiz de 2 sobre 4. Então, a resposta é 25π por 8, menos 25 raiz de 2 por 4. Pô, Jefão, realmente você falou, esse é o mais difícil. Ó, vou te falar uma coisa, nem precisa tirar print da tela. Segue mais um exemplo. Aí você fica craque. Vamos lá. A área do segmento é a área do setor menos a área do triângulo. Olha lá, o ângulo é 30 e o raio é 5. Vai. πr quadrado alfa por 360 menos ladinho, ladinho, seninho por 2. Olha lá. Π vezes 5 ao quadrado, porque 5 é o raio. Vezes 30, que é o ângulo, por 360. Menos ladinho, ladinho, quer dizer, 5 vezes 5, seninho de 30 por 2. Ô, gente, cortou. Tchau, tchau. 30 por 360 dá 12, né? 1 sobre 12. Então, ficou 25π por 12, menos 25 vezes. Olha lá, o seno de 30 vale meio, então fica 25 vezes meio por 2. Gente, dividir por 2 dá para dividir por 4, então a resposta é 25π por 12 menos 25 por 4. Poxa vida, Jefão, é que no slide é tão bonito, né? Escrevendo isso aí acho que ia complicar. E eu tenho plena convicção que escrevendo isso aí é o caso mais difícil. O que eu posso te oferecer assim à distância? Outro exemplo, segue o Jefão, vamos lá. 5 é o raio, 60 graus é o ângulo. Vai! Ó, área do setor πr quadrado alfa por 360. A área do triângulo ladinho, ladinho, seninho por 2. Substitui. Olha lá, o raio é 5, o ângulo é 60. Substituiu. Cortou. Tchau, tchau. 60 por 360 dá 1/6. Então fica 25π por 6. O seno de 60 é raiz de 3 por 2. Resposta, 25π por 6 menos 25 raiz de 3 por 4. Tudo bem? Tá reclamando aí? Eu sei que você tá reclamando. Mas eu tô sendo repetitivo. A minha intenção é essa. Pô, Jefão, da hora, mas pelo menos você ajudou a gente. Fez 3 exemplos e tal. Ô, gente, esse é o caso mais difícil. Segue mais um exemplo. Vamos lá. Ó, a área do segmento é a área do setor menos a área do triângulo. Beleza? Aí substitui πr quadrado alfa por 360 menos ladinho, ladinho, seninho por 2. Substitui o raio, 5, e o ângulo, 120. Cortou? Tchau, tchau. Vai dar o que agora? 1/3. 25π por 3 menos 25. Ó, o seno de 120, galera, é menos raiz de 3 por 2. Que é igual de 60, só que é negativo. Então, a resposta menos com menos dá mais, né? É 25π por 3 mais 25 raiz de 3 por 4. Acho que deu para acompanhar. Uma sugestão é pausa e tenta fazer sozinho.
Além disso, né, além do setor, além do segmento, a gente também aprendeu a coroa circular. O que é uma... Vamos tirar daqui. O que é uma coroa circular? É esse anel aí, ó, esse anel verdinho, né? Como que a gente aprendeu a fazer esse cálculo desse anel? É só fazer o circulão menos o circulinho. O círculo grandão menos o círculo pequenininho. Então vamos escrever isso, ó. A área da coroa é a área do circulão menos a área do circulinho. A área do circulão, π é rão ao quadrado. A área do circulinho, π é rim ao quadrado. Circulão, π é rão ao quadrado. Circulinho, π é rim ao quadrado. Beleza. Colocando o π em evidência, você fica com é rão ao quadrado menos é rim ao quadrado, que é uma diferença de quadrados. Vamos lá, vamos fazer um exemplo numérico, que assim vai ficando mais claro. Vai. Se o raião for 7 e o rainho for 2, como que faz? A área do circulão menos a área do circulinho. π vezes o raião ao quadrado menos π vezes o rainho ao quadrado. π vezes 7 ao quadrado menos π vezes 2 ao quadrado. 49π menos 4π. 49 menos 4 dá 45π. Essa é a resposta desse primeiro exemplo. Acho que esse é o mais fácil, né? É o mais fácil. Ele só perde para o círculo inteiro, né? Beleza? Vai mais um exemplo. Raião 8, rainho 3. Vai. A área da coroa é a área do circulão menos a área do circulinho. Circulão π é rão ao quadrado, circulinho π é rim ao quadrado. O é rão vale 8, o é rim vale 3. 8 ao quadrado 64, 3 ao quadrado 9. 64 menos 9 dá 55π. Beleza? Topper! É isso aí. Agora vamos exercitar. Vamos lá, eu preparei alguns exercícios e eu quero mostrar para vocês. Matemática ela tem como base exercícios. Segue os exercícios. Tá pequenininho, mas você tem a apostila. Né, fi? É. Vamos lá. Apostila 11, página 82. Na figura, são exibidas 7 circunferências, as 6 exteriores, cujos centros são vértices de um hexágono regular, de lado 2, são tangentes à interna. Então você está vendo aí 6 circunferências e lá dentro tem mais uma que está tangenciando as 6. O lado do hexágono, observem que é equivalente a 2 raios. O lado do hexágono vale 2, então o raio vale 1. Além disso, cada circunferência externa é também tangente às outras duas que lhe são contíguas. Então você tem aí todas elas com uma certa tangência. Da hora? Aí olha que pergunta. Nessas condições, calcule. Letra A área da região sombreada. Ó, gente, a área sombreada é essa área apresentada à direita aí, ó. Parece uma estrela meio curvada, esquisita, né? E a letra B é o perímetro dessa região sombreada. Ou seja, o exercício não quer nada dessas circunferências. Ele quer a área da região sombreada e o perímetro da região sombreada. Ó, dá uma olhada na região sombreada. Ó, ficou maior. A região sombreada é essa que eu destaquei em amarelinho. Essa é a região sombreada. A gente quer a área no item A e o perímetro no item B. Vamos lá então, segue aí. Ó, eu vou desenhar o seguinte. O raio é 1, né? Porque se o lado do hexágono é 2, o raio é 1. No hexágono, não sei se todo mundo lembra, mas o ângulo interno é 60 mais 60, porque você pode cortar em 6 triângulos equiláteros, 60 mais 60, aquele ângulinho interno ali, ó, vale 120, né? 60 mais 60. E isso é importante, né, galera, para a gente poder fazer os raciocínios. Vamos lá, qual é o raciocínio oferecido? Como que vocês fariam essa área amarela? Eu faria da seguinte maneira. Eu pegaria a área total do hexágono menos as áreas dos setores que ficaram em branco lá dentro do hexágono. Isso são 6 setores circulares de ângulo interno, 120 raio 1. Ó, fácil. Vamos lá. A área
rachurada, a área do destaque, é a área do hexágono menos 6 áreas de setor. A área do hexágono, lembra, é 6 vezes a área de um triângulo equilátero, que é L quadrado raiz de 3 sobre 4. Menos 6 vezes a área do setor, que é πr quadrado alfa por 360. Só que o lado do hexágono vale 2 e o raio da circunferência vale 1. Substitui, olha lá, fica 6 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, menos 6 vezes π vezes 1 ao quadrado, né, que é o raio, vezes o alfa, que é 120 por 360. Se concentra para cortar. Cortou o 2 ao quadrado com o 4, tchá, tchá. Cortou o 120 com o 360, tchá. Ó, o 120 com 360 dá 1/3. Então vamos lá, a primeira conta dá 6 raiz de 3 e a segunda conta dá 6π sobre 3. Só que 6π sobre 3 dá para simplificar, vai dar 2π. Então a resposta é que a área grifada é 6 raiz de 3 menos 2π unidades de área. Então não adianta só saber a matéria. Você também precisa ter o raciocínio. Observem que a área amarela, a área do hexágono menos 6 setores circulares de ângulo 120 e raio 1. Joia? Lembra qual que era a pergunta do item B? O item B perguntava qual é o perímetro. Ixi, galera, o perímetro, vamos lá, item B. O perímetro é só a gente contornar a figura. Para contornar a figura, é só você imaginar que nós temos que calcular 6 comprimentos de arco. Como que calcula o comprimento de uma volta? Você lembra? Eu expliquei na aula passada. O comprimento de uma volta é 2πr. Mas como o ângulo é 120, 120 é 1/3 de uma volta. Então o comprimento do arco é fácil, é 2πr sobre 3. Ó, vamos escrever isso. O perímetro são 6 vezes o comprimento do arco. O perímetro são 6 vezes 2πr sobre 3, né? 1/3 de 2πr. 1/3 de uma volta. Então, nós temos o raio valendo 1, 6 vezes 2π vezes 1 sobre 3. Aí, 6 vezes 2 dá 12. 12 sobre 3 dá 4π. Essa é a resposta do perímetro dessa região grifada, sombreada, achurada. Fechou? Da hora? Um exercício bem legal, criativo, interessante, por isso que eu escolhi. Vamos lá, próximo. Exercício 2. Na figura, o quadrado está inscrito na circunferência. Sabendo que a medida do lado do quadrado é 8, então a área achurada vale quanto? A pergunta é quanto que vale essa areazinha aí, achurada? Ó, o lado do quadrado vale 8. A informação que nós temos é a informação essencial. Aí, vamos lá. Peguei a figura e dei um destaque a ela. Observem que eu cortei já do centro até o vértice do quadrado. Eu estou querendo te mostrar que dá para dividir essa figura em duas figuras importantes. Ó, uma delas é o triângulo. Notem esse triângulo em destaque. Como que você faz a área de um triângulo? Base vezes altura sobre 2. E tem esse setor amarelo. É nóis! O setor é relacionado com a aula de hoje. Vamos lá. Bom, primeira informação, o lado do quadrado vale 8. Em relação a essa figura, como que vocês fariam a área toda? Eu faria a área do triângulo mais a área do setor. Só somar. Beleza? Ó, pessoal, o triângulo, ele tem base 8 e a altura é metade do lado do quadrado. Então, a altura é 4. Então, tá de boa. Base 8, altura 4 sobre 2. Triangulinho, filé. Agora, o setor. Vamos lá. O que nós temos no setor? Esse ângulo é como se eu dividisse o quadrado em 4 partes. Então, ele vale 90 graus. Esse ângulo é 90 graus, porque você dividiu uma volta em 4 partes. Aí, sabendo que o lado do quadrado é 8, a diagonal do quadrado é 8 raiz de 2. Lembra? Lado 8, diagonal 8 raiz de 2. Metade da diagonal é o raio, ou seja, o raio é 4 raiz de 2. Aí fechou, né? Como que faz a área do triângulo? Base vezes altura por 2.
E a área do setor? Π vezes o raio ao quadrado vezes alfa por 360. Então segue, ó. A base é 8 e a altura é 4. O raio é 4 raiz de 2 e o ângulo alfa é 90 graus. Beleza? Ó, vai dar 32. 32 sobre 2 dá 16. 4 raiz de 2 ao quadrado dá 32 π. Aí 90 por 360 dá para simplificar que dá 1/4. E aí 32 por 4 vai dar 8 π. Ô, gente, só que dá para colocar o 8 em evidência. Colocando o 8 em evidência vai sobrar 2 mais π. E essa é a resposta do nosso exercício. Ele é um exercício teste. Vamos procurar aqui qual que é. Olha lá, alternativa C de Jefferson. Legal? Vamos lá, exercitando, vai mais um. Olha aí, ó, terceiro exercício. Um designer gráfico criou uma logomarca para uma empresa com a forma que lembra uma vírgula, tomando como referência um círculo de diâmetro AB e 2 semicírculos de diâmetros colineares AC e CB. Sabe-se que o AB, né, que é o diâmetro grandão, vale 12 e que o CB é o dobro do AC. Então vamos chamar de x2x. Olha lá, o CB é o dobro do AC, x2x. A pergunta é quanto que vale essa área destacada, a área da vírgula aí, essa figura que parece uma vírgula. Bom, sabendo que o total vale 12, então x mais 2x vale 12. Ou seja, 3x vale 12. Ou seja, achamos o x. O x vale 4. Beleza, então quer dizer que o AC vale 4 e o BC vale 8, né? Porque é o dobro. Beleza? Aí, dá uma olhada na continuação. Sabendo que o AC vale 4 e o BC vale 8, qual que seria o melhor raciocínio? Vai, me ajuda. Como que a gente faria essa área da vírgula? Eu faria assim, ó. A área do círculo grandão, que é πr ao quadrado, menos, só que não o círculo inteiro, meio circulão, sabe? Faz a área de meio circulão, menos meio círculo médio, que ficou em branco, que tem diâmetro BC, mais meio círculo pequenininho de diâmetro AC. Vou escrever isso, ó. A área destacada é meio circulão, metade da área grande, né, do círculo grande, menos meio círculo médio, mais meio círculo pequeno. Qual que é o raio grande? Vai, se o diâmetro é 12, o raio é 6. O raio médio, se o diâmetro é 8, o raio é 4. E o diâmetro pequeno é 4, então o raio é 2. Então ficou assim, ó. Π vezes o raio do grandão, que é 6 ao quadrado, sobre 2. Menos π vezes o raio do médio, que é 4 ao quadrado, sobre 2. Mais π vezes o raio do pequeno, que é 2 ao quadrado, sobre 2. O primeiro vai dar 36π sobre 2, o outro vai dar 16π sobre 2 e o outro vai dar 4π sobre 2. A primeira conta dá 18π, a outra dá menos 8π e a outra dá 2π. 18 menos 8 dá 10, 10 mais 2 dá 12π. Então a resposta desse exercício 3 é 12π. Beleza? Top! Olha só, 12π, alternativa A de Jefferson. E para a gente fechar, espero contar com a sua paciência, tá? Só mais um. Para a gente fechar, olha só o exercício número 5. Sobre a figura a seguir, calcule, letra A, a área do setor grandão e letra B, a área do círculo pequenininho. Vamos lá. Como que vocês calculariam a área do setor grandão? πr quadrado alfa por 360. Esse tá fácil. Ó, o ângulo é 60 graus e o raio é 12. Já era, ó. Letra A. A área do setor é πr quadrado alfa por 360. Ó que bonito que ficou. O raio é 12 e o ângulo é 60. Cortou, vai dar 1/6. 144π por 6.
Só que o 144 por 6 dá 24. Então a resposta aqui, a área do setor é 24. Vamos ao item B. Galera, no item B ele quer saber a área do círculo, então dá uma olhada. Ó. Em relação ao segmento BC, ele é o raio do setor, que vale 12. Se você ligar do B até aquele pontinho, é um raio também, que vale quanto? Vale 12. Destacando o centro da circunferência pequena, vamos lá, ó. Essa linha vermelha vale 12. O raio pequeno eu vou chamar de R'. Então o resto é 12 menos R'. De novo, ó. O raio grandão é 12. Se o pequeno é R', o resto é 12 menos R'. Agora, esse ângulo central, ele vale 30 graus, é metade de 60. E aí, se a gente traçar essa vertical, que é o raio da circunferência pequena, nós criamos um triângulo retângulo, que nele vale a trigonometria. Cateto oposto R, hipotenusa 12 menos R, é o seno. O seno de 30 é R sobre 12 menos R, cateto oposto pela hipotenusa. Aí o seno de 30 vale meio, multiplicou em cruz, vai dar 2R é igual a 12 menos R, passa o R para cá menos dá 3R igual a 12, então o R é igual a 4. A pergunta é a área do circulinho, adivinha? πr quadrado. Π vezes 4 ao quadrado dá 16π. Essa é a resposta. Beleza, gente? Ó, uma sugestão aí de tarefa, o módulo 65, página 82, exercício 6, 7, 8, 11, 13. Entre no canal dos assistentes. Na verdade, também fiquem atentos aí com a plataforma do aplicativo Teams, onde você vai assistir online, ao vivo, a resolução das tarefas. Beleza? Então, ou tá na plataforma do canal ou no aplicativo, beleza? A resolução para quando você tiver uma dúvida, tá? Obrigado pela paciência, obrigado pela atenção, ótimos estudos aí para vocês. Tchau, pessoal.